Olá, para você que acompanha o portal Banda B, está começando mais uma entrevista para o Fique Sabendo do portal. Eu sou Rodrigo Silva e o assunto de hoje é novamente ligado à Covid-19. Pelo menos 80% das pessoas acometidas pela doença têm sequelas. Esses dados são do Ministério da Saúde e chamam bastante a atenção. Sintomas pós-Covid, depois que você já está recuperado da doença. E essas questões precisam de certa atenção, ainda pelo pouco conhecimento que nós temos sobre elas. Mas por que será que essas sequelas acontecem exatamente? Quais que são as mais comuns? Será que eu posso tratar isso com remédio? Vamos falar bastante sobre esse assunto hoje. Eu converso com a doutora Luciana Moreira Alves, que faz parte do projeto Com Ponto Vida, um trabalho voluntário para pacientes pós-Covid sem condições financeiras. Doutora, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Obrigada a vocês pelo convite. E agora a gente já chega na pergunta direta, doutora. 80% dos pacientes que se recuperam têm sequelas. Quais são as mais comuns que a senhora tem observado nos atendimentos? Sim. Na verdade, as sequelas, elas são muito relacionadas à gravidade também da doença que a pessoa teve, né? Então, é muito comum, né, que quanto mais grave a pessoa ficou, mais tempo de doença, maiores serão as sequelas. Mas isso não impede que quem teve um quadro leve tenha sequelas. Então, o que a gente tem visto muito na prática é isso, que mesmo a pessoa que teve um quadro leve, não precisou de internação, mesmo essa pessoa pode ter sequelas, né? E mais comum, fadiga, né? Um cansaço, uma perda de força muscular, falta de ar, dor de cabeça, a queda de cabelo, assim, incomoda demais as pessoas, elas reclamam muito. Sintomas de ansiedade, depressão, mesmo em pessoas que não tinham esse perfil antes, perda de olfato, perda do paladar, acho que esses são os mais comuns, mas ainda tem gente que pode ter outros sintomas, como tontura, como algumas coisas bem neurológicas, assim, né? Uma dificuldade de raciocínio, tem gente que fala que lapso de memória, né? Tem dificuldade de cognição mesmo. E isso atrapalha demais a vida pessoal, social e profissional também, né? Ainda mais alguém que teve um quadro leve, logo volta a trabalhar e às vezes não está conseguindo pensar bem, né? É muito difícil. Essa questão dos lapsos de memória, eu até tive alguns colegas da área conhecidos que estavam assistindo a aulas assim era de pós-graduação, uma outra que estava assistindo uma aula de graduação mesmo, e me falou que no dia seguinte não lembrava muito bem da aula e teve quadro leve de Covid. A gente já consegue ter uma noção de como isso funciona, porque até quando a pessoa às vezes tem um sintoma de resfriado e perde a memória, isso é meio maluco, né? Não. Na verdade, a Covid, a gente sabe que ela afeta, tem um problema neurológico, né? Então, para falar assim de uma forma que entenda, é como se fosse uma inflamação dos neurônios. Inclusive, a perda de paladar, a perda de olfato, né? Não é uma alteração local, é uma alteração neurológica, né? É uma falha na transmissão ali, né? Do estímulo. Por isso que tem gente que, às vezes, mistura os cheiros também, né? Sente o cheiro de uma coisa em outra. Então, é muito louco, né? Não é do nariz o problema. Então, é isso que acontece. É uma coisa mais neurológica. Que o vírus da gripe comum, né? O influenza não faz isso, né? Consegue ter uma noção de quanto tempo isso dura? Por exemplo, a pessoa vai... Vamos pensar em um alimento com cheiro forte, tipo café. A pessoa sente um cheiro bem diferente do café. A gente consegue ter uma noção... de gasolina, às vezes, por exemplo, entendeu? Uma coisa que não tem nada a ver, assim. A gente consegue ter uma noção de quanto tempo isso dura? Como é que a senhora tem visto isso nos pacientes? Então, a maioria das pessoas tem recuperado, né? Mas o prazo de recuperação é muito variável, é muito individual. E a gente não tem um limite, como a doença é nova, eu não sei um limite de tempo para te falar, né? Assim,
inclusive, não sei nem se existe gente que vai ter uma alteração para sempre, né? Existe essa dúvida na ciência ainda, né? A grande maioria dos estudos de pós-Covid tem duração de 9 meses, no máximo. Então, o que a gente sabe é que tem pessoas que mantêm sequelas mesmo 9 meses depois. Então, esse dado que você citou aí, né, da OMS, de 80% ter alguma sequela, grande parte das pessoas, essa sequela é por um curto período de tempo. Mas existiram estudos que até 30% das pessoas continuavam com sequelas após 9 meses. Então, os outros 50% recuperaram, mas tem 30% que ainda tinham sequelas. O que eu tenho visto na prática é que as sequelas vão melhorando aos poucos, né? Então, a pessoa, às vezes, é isso que às vezes atrapalha, talvez, num questionário de estudo. Então, assim, você ainda tem cefaleia pós-Covid? Então, a resposta é sim, tenho. O que acontece é que diminui a intensidade da cefaleia, diminui o número de vezes da semana que ela tinha aquela dor de cabeça. Isso parece ser uma coisa assim progressiva, e aí cada um tem um tempo de evolução. E a gente não sabe ainda dizer, né, se vai ter alguém que vai ficar com sequela permanente. E até uma correção, né? Os dados são da Organização Mundial da Saúde, não da OMS, quer dizer, são não do Ministério da Saúde, perdão. Como eu citei. Da OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, a gente não sabe se pode durar para sempre, mas vamos voltar um pouquinho. A gente tem a questão dos assintomáticos, a pessoa que não teve sintoma nenhum e mesmo assim sente alguma coisa, doutora. Como que isso é possível de acordo com as hipóteses que a gente tem até agora? Isso, na verdade, é bem raro, tá? Não é a regra. Então, a grande maioria das pessoas que é assintomático acaba descobrindo o COVID porque teve contato com alguém, né? Normalmente dentro de casa, e acaba indo fazer o exame, já que a gente não tem uma testagem em massa, né? Então, os assintomáticos que descobrem, geralmente é porque alguém da família ou alguém que trabalha junto estava positivo e foi fazer. E eles podem ter algum sintoma, o que eu tenho visto mais, às vezes um pouquinho de cansaço, queda de cabelo, coisas mais leves, uma cefaleia, mas não costuma perdurar muito também. É possível, né? Mas não costuma perdurar muito. E dependendo dos sintomas, doutora, dependendo do que a pessoa tiver no pós-Covid, ela pode tratar por sintomas isso? Pode procurar atendimento, tomar remédio? Porque muita gente tem o costume de se automedicar, né? Sim, sim. O ideal, né? A gente tem uma preconização do ideal, mas a gente sabe que na prática, no Brasil, nem sempre a gente consegue o que é o ideal, né? Então, o ideal é procurar um serviço médico, né? Para seguir um tratamento com orientação. Na prática, vou te contar uma história de hoje. Uma paciente do projeto, que é de Recife, tem uma sequela neurológica grave, ela ficou bem grave, ela está acamada desde setembro, e o hospital lá de referência para eles, para fazer um acompanhamento neurológico, o ambulatório está fechado até hoje por causa do Covid. Então, assim, o ambulatório de neuro está fechado. E aí, uma pessoa que era autônoma não consegue mais trabalhar, o marido morreu de Covid, a filha teve que pedir demissão do trabalho para poder cuidar da mãe que está acamada. Então, não dá para pagar uma consulta, né? É muito complicado. E como que o centro de referência está fechado até hoje? Então, a gente... É isso. É que essa pessoa, graças a Deus, encontrou o projeto e a gente está conseguindo ajudar, mesmo que à distância. Mas... então, a gente sabe o que é o ideal, mas nem sempre as pessoas conseguem, né? O ideal é, depois de 15 dias, assim, procurar um serviço médico e tentar fazer um acompanhamento para poder medicar para os sintomas. A única coisa que eu queria aproveitar para dar um sinal de alerta, né? Quando dá para você
esperar, marcar uma consulta e quando você tem que ir para o pronto-socorro. Então, né, que isso também é importante diferenciar. Uma outra queixa das pessoas pós-Covid é dor no peito. E a dor no peito pode ser, né, de uma sequela pulmonar, que a pessoa está com dificuldade para respirar por uma fibrose, pode ser uma dor muscular, assim como estão doendo os outros músculos, mas pode ser um infarto. Pode ser uma miocardite, que também é uma sequela pós-Covid. Pode ser uma insuficiência cardíaca ali, que está forçando mais o músculo. Então, assim, pode ser muita coisa. Pode ser uma embolia pulmonar, né? Já que a Covid dá mais tromboses. Então, se tiver dor no peito, se tiver arritmia, se tiver crise convulsiva, né, não está mexendo um lado do corpo, qualquer coisa desse tipo, aí tem que ir para o pronto-socorro, né? Porque pode ser um AVC, pode ser uma encefalite ou essas doenças cardiológicas que eu falei. Doutora, para a gente finalizar, queria saber de duas coisas. Então, antes de tudo, para saber quando procurar atendimento, a gente tem que perceber alguns sintomas que podem ser incapacitantes e não pode ignorar. Tem que procurar atendimento. Tem que procurar atendimento. Não dá para ignorar, né? O risco pode ser muito grande. E a segunda coisa que eu gostaria de saber é sobre o projeto. Me conta um pouquinho sobre ele. Vocês têm especialistas de várias áreas, vocês atuam apenas no Recife? Conta um pouquinho para quem, que essa conversa é gravada, para quem vai assistir no YouTube a nossa entrevista. Sim, sim. O projeto foi idealizado pela Raquel Trevisi, que é uma dentista, atleta de CrossFit. Então, ela sempre teve uma ótima saúde, pegou Covid, saiu com muitas sequelas e saiu praticamente paraplégica, né? Perdeu 25 quilos, basicamente, de massa muscular. E aí não tinha força nem para mexer o braço. E teve um bom tratamento multiprofissional e aí começou a pensar em quem não teve essa oportunidade, quem não tinha essa oportunidade no SUS, como ajudar. Então, ela criou esse projeto, é multiprofissional, tem fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, dentista, tudo, nutricionista, reiki, tem de tudo. Tem pessoas que não são da área da saúde também, e aí essas pessoas, cada um ajuda como pode. Então, às vezes, as pessoas ajudam com doações, né? O projeto também faz doações, tem pessoas acamadas precisando de fralda, precisando de cesta básica, precisando de coisas básicas, né, mesmo. E o Instagram do projeto é projeto.com.vida, e lá você consegue acessar tanto para ser voluntário, quanto o paciente para pedir aí. Em todo o Brasil, a gente atende quando é possível presencial, mas como eu estou em São Paulo, né? A Raquel é de São Paulo. Como a gente está à distância, né? Não tem tanto profissional assim para a gente conseguir presencial em todos os lugares. Claro que o vídeo tem uma certa limitação, mas a gente descobriu aí que a gente consegue ajudar mais do que a gente achava por vídeo, né? Então, eu não consigo medir a pressão do paciente, mas eu consigo que alguém lá meça e me fale quanto tá, né? Então, assim, não é a mesma coisa que o presencial, mas está funcionando muito bem. A gente tem conseguido ótimos resultados, é um vínculo aí lindo. É muito bom poder ajudar, né, nesse momento todo aí. E ver o retorno dos pacientes, ver eles melhorando, a gratidão das famílias, isso aí não tem preço, né? Então, para se voluntariar ao projeto, eu já informo que o link estará no material escrito no portal Banda B e na descrição do vídeo aqui no YouTube também. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você, Rodrigo. Para você que ficou curioso para conhecer outras entrevistas do Fique Sabendo, você pode acessar ele no endereço www.bandab.com.br
/notícias/categoria /Fique Sabendo. Esse link também está aqui na descrição do vídeo e a entrevista com a doutora Luciana está no YouTube e será anexada também ao material escrito do portal Banda B. Doutora, obrigado novamente e até a próxima entrevista, pessoal. Tchau.